Meus amigos, será que dava para ter uma final maior que essa, hein? Será que é a maior do século XXI, uma das maiores da história? A galera também gosta de se apressar, né? Mas é uma final enorme, viu, meu amigo? É a Gigantes League, viu, em vez de Champions League. Nunca pensei em ser perfeito, mas vou correr pelo direito. Fala, moçada, beleza? O Bruno Formiga na área, convidando você a não fazer nada, só ver o vídeo mesmo, daqui para frente você faz o que você quiser. Se quiser se inscrever, quiser dar o dislike, quiser sair fora também, tá valendo. Olha só, Real Madrid e Liverpool, uma final gigantesca de Liga dos Campeões da Europa, nada mais, nada menos do que 19 títulos em jogo, 27 finais. Assim, é muita coisa, né? É muita coisa. É muito gigantismo, é muita tradição, é uma grandiosidade na competição, assim, bizarra. O Real com 13 títulos, buscando o 14º, e indo para a 17ª final, tá? Lembrando que na era moderna, na era Champions, o Real nunca perdeu uma decisão. São 7 decisões até aqui, 7 títulos. Está indo para a 8ª na era Champions. E aí tem lá atrás algumas derrotas, inclusive para o Liverpool em 1981. Também na França, curiosamente, né? Aquele Liverpool que depois foi jogar o Mundial Interclubes contra o Flamengo, acabou perdendo por 3-0. Mas enfim, 16 finais de um lado, agora 17. Do outro lado, eram 9 finais, agora 10 finais no Liverpool e 6 títulos. O Liverpool pode igualar o Milan e se tornar o segundo time com mais conquistas, né, com 7 títulos. Ou seja, é muita tradição, é uma grandiosidade bizarra. E ainda tem um elemento aí de uma rivalidade para aumentar a parada. Mas a análise aqui tem um favorito, tem alguém que é mais time? Como é que é o encaixe? Como é que funciona aí os modelos de jogo para Liverpool e para Real Madrid? Que tem o elemento Mohamed Salah colocando o quê? Um tempero aí na parada. Porque antes da decisão de saber se o Real estava na final ou não, ele já tinha falado, depois de eliminar o Villarreal, que queria o Real Madrid. Falou, a gente foi derrotado por eles e, enfim, quer o troco. Foi isso. E depois da definição, com o Real já classificado, o Salah botou no seu Instagram, ó, temos contas a acertar aí, os jogadores do Liverpool curtindo, comentando e tal, dando um tempero a essa decisão histórica, gigantesca, com dois times que tiveram caminhadas bem diferentes na Liga dos Campeões da Europa, né? Mas muita coisa, assim. A gente está falando de um Liverpool, por exemplo, que só perdeu um jogo, tomou 13 gols, mas fez 30 e ganhou todos os jogos fora de casa. Todos, como visitante. Todos. E perdeu em casa quando, entre aspas, assim, podia perder, né? Um jogo da volta nas eliminatórias em que ele passou, mesmo assim, da Inter de Milão, de novo, entre aspas, podendo perder. O Real está com um desempenho completamente diferente, bem mais inconstante. O Liverpool, desde o início, e logo na primeira fase, foi apontado como um dos, se não o melhor time da primeira fase. Junto ali com o City, com o Bayern de Munique, eram meio que os 3 times considerados ali as 3 grandes forças. E tinha o Chelsea também na briga. O Real, na primeira fase, ele nunca apareceu ali entre esses favoritos. O Real foi ganhando essa proporção dentro do mata-mata, né? E essa parada do cara não morre nunca, não tá morto nunca. Ele se recusa a perder, ele se recusa a entregar os pontos. E aí isso foi construindo esse Real Madrid gigante que sempre, desde a primeira fase, tinha destaques individuais, né? Principalmente Benzema e Vinícius Júnior. Mas lembremos, o Real tem no Courtois o goleiro que mais fez defesas na primeira fase e no mata-mata, ou seja, um time que se expõe e que vai encarar uma equipe extremamente agressiva como a do Liverpool. O Real Madrid, como eu falei, numa caminhada muito mais inconstante, de 14 gols sofridos, sendo 11 desses gols sofridos só no mata-mata. Foram 6 jogos de mata-mata até aqui, né? Oitavas, quartas e semi, e ele perdeu 3. Ganhou 3, perdeu 3. E tomou 11 gols. Assim, é muita coisa, né? Um time mais vulnerável do que o normal do Real Madrid. Um time que se expõe, mas um time que tem matado seus adversários nos segundos tempos, com atuações magníficas do Vini, do Benzema, do Courtois, né, do Modric em determinados momentos, do Rodrigo contra o Manchester City. Então, assim, tem muitos elementos aí de tradição, de enormidade, mas tem elementos também de uma caminhada
de um lado bem mais sofrida e bem mais inconstante, e do outro lado sempre visto ali como favorita, né? O Liverpool aqui, o Real aqui. Então, em termos de encaixe, como time, o Liverpool ele é uma força mais organizada há mais tempo e que tem dado no campo mais frutos de desempenho e de resultado, porque só perdeu 3 jogos na temporada. O Liverpool perdeu menos na temporada inteira, contando todas as competições, do que o Real Madrid só na Champions, para você ter uma ideia. E se a gente quiser fazer outra adaptação, o Liverpool tem na temporada inteira o mesmo número de derrotas que o Real tem só no mata-mata. Mas, de novo, isso quer dizer que o Real não vai ganhar a final? Não, não quer dizer. Porque o Real Madrid construiu toda essa carcaça de imortal, de um time que não aceita, inclusive, jogar pior e ser pior do que o adversário. Ele fala, beleza, eu fui pior contra o City 176 minutos de 180 no tempo normal, ok. Isso não me impede de ir lá e levar o jogo para prorrogação e depois me classificar. Então, assim, essa coisa encorpada dá ao Real Madrid a tentativa de equiparar algo que, do ponto de vista do modelo técnico-tático, o Liverpool é superior, né? O Liverpool é um time de quase 140 gols na temporada, né? Somando todas as competições. É o recorde da história do Liverpool, para você ter uma ideia, com o Salah jogando uma barbaridade e o Benzema jogando uma barbaridade. Você tem elementos individuais no Real Madrid jogando muito. Coletivamente, eu diria que o Liverpool é um time mais organizado, um time que o seu modelo de jogo se aplica e a gente vê melhor aplicado no campo do que, por exemplo, o Real Madrid. E aí, tudo que a gente está falando aqui de análise, primeiro com números, depois pegando esses números e jogando para o campo, né, para ver como esses números estão conversando com o que os times estão fazendo, né, esse comparativo estatístico de modelo de jogo e tal, isso tudo não deixa de ser uma análise. Análise que pode ser coletiva, pode ser individual. E o Futebol Interativo, que é parceiro aqui do canal já tem um tempo, lançou o curso de análise de desempenho avançado, que começa no dia 11 de maio. São 50 horas com certificado para você que, por acaso, quer trabalhar na área, que já trabalha na área, que é estudante de educação física, por exemplo, quer se aprofundar na área de análise de desempenho, que quer adquirir novos conhecimentos nessa área. Se você é produtor de conteúdo, né, para a internet, seja TikTok, Instagram, YouTube, quanto mais ferramentas você souber lidar e mais conhecimento você tem, melhor você vai produzir conteúdo para o seu público. E aí a gente está falando de professores que estão espalhados já no mercado, caras muito rodados de times tradicionais, né, como Palmeiras e Santos, por exemplo, Vitória, enfim, o América Mineiro, e você vai aprender desde nomenclatura até o uso de softwares, né, como o Instat, o iScout, que são softwares e programas usados hoje pelos principais empresários do mundo, pelos principais clubes do mundo, pelos principais analistas do mundo, porque é um mercado que cresce cada vez mais. Então, se você tem vontade de trabalhar com futebol especificamente nessa área, você clica na descrição do vídeo, o link está lá, você cai direto, né, no WhatsApp do Futebol Interativo para já conversar com um consultor, porque de repente você está na dúvida de parcelamento, de pagamento, quanto custa, tem estágio depois? Tem, inclusive estágio, você pode conseguir estágio em clubes da Série A, da Série B, da Série C, enfim, tudo isso está lá no WhatsApp, você clica no link aqui, já vai cair direto na conversa com o consultor, e aí começa o papo lá para tirar todas as tuas dúvidas, porque, enfim, é um mercado que cresce cada vez mais e tem brecha. Tem brecha porque, enfim, a gente sabe como é que funciona a questão de mão de obra. Seguindo na análise aqui, se a gente for olhar as estatísticas gerais da Liga dos Campeões, a gente está falando dos dois times que mais ganharam, né? O Liverpool ganhou 10 jogos, o Real Madrid ganhou 8 jogos. A diferença é que o Real perdeu 4, o Liverpool só perdeu um jogo. Em gols, também tem uma distribuição legal. O Bayern ainda é o melhor ataque. O Liverpool pode terminar como melhor ataque, mas o Real Madrid é o 4º melhor ataque. Então a gente está falando de 2 dos 4 melhores ataques. Também são 2 das 4, 5 equipes que mais finalizam, que mais criam situações, que mais atacam, ou que mais geram ataque, né? Você tem o Manchester City aí com alguma sobra, mas o Liverpool sendo o segundo time que mais ataca, o Real sendo o 5º time que mais ataca. Do ponto de vista defensivo, é muito importante lembrar que a gente está falando dos 2 times que mais recuperam bola. Então, é um jogo muito intenso, né? Um jogo de muita pegada nesse meio-campo que vai acabar definindo essa situação. Se a gente for para a individualidade, você também vai ter, entre os jogadores que mais recuperam e roubam bolas, jogadores do Liverpool e do Real Madrid.
Então, os jogadores com muita intensidade naquele setor, vai ser uma disputa gigantesca ali pelos lados também, porque você tem 2 laterais que participam muito da construção ofensiva do Liverpool, mas do lado do Real Madrid você pode ter, né, Vini de um lado, Rodrigo do outro, que também tendem a empurrar esses laterais para trás ou explorar as costas desses laterais. E aí quem vai abrir mão de quê, né? Eu brinquei na TNT, tanto no de placa quanto no último lance, que se você fizesse um teste cego com o Klopp antes da semifinal, fala, cara, você escolhe um time para jogar na decisão. As características são essas aqui. O time joga assim, assim, assado, tem esses números na temporada, a caminhada na Champions foi assim, 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 mas ele não sabe qual é o time que se trata. Eu tenho certeza que o Klopp ia pegar o envelopinho sem saber do Real Madrid. Só que é o Real. Quando você cola ali naquele histórico, a identidade do Real Madrid com o que fez, é outra coisa. Mas em termos de encaixe, o Liverpool tem muitas ferramentas para machucar o Real Madrid. E o Real também tem ferramentas para machucar o Liverpool, só que o Liverpool faz uma pressão alta absurda, uma marcação pós-perda gigantesca, gerando situações no próprio campo defensivo, e aí entra o fato de uma defesa do Real Madrid, que tomou 11 gols no mata-mata, que tem obrigado o Courtois a ser o goleiro com mais defesas nessa Liga dos Campeões, é um time que mais permite finalização de dentro da sua área e também de fora da área. Então, tudo isso dá ao Liverpool, no encaixe, algumas vantagens para a final. Mas é um jogo só. É um jogo só. E depois de tudo que o Real fez, não tem como a gente chegar aqui e falar, putz, o Liverpool vai passar o carro. Não vai. Não vai ser passação de carro de ninguém. E de novo, acho que o Liverpool tem mais, coletivamente falando, mais ferramentas ajustadas desde o início da temporada. É uma caminhada na temporada que ela foi mais regular no alto nível. O Real Madrid teve mais oscilações. Só que é o Real, com essas peças que estão num nível gigantesco. Se a final fosse 2, 3 dias depois da semi, eu acho que o nível ia estar mais igual ainda, porque o anímico, a motivação dos caras do Real Madrid está no talo. Só que só vai ser no dia 28 de maio em Paris. Então, você pode ter daqui para lá muita coisa mudando, né? O Real já é campeão espanhol, então o nível de enfrentamento até lá, como é que vai ser essa intensidade? O Liverpool vai estar, no pau por conta da reta final de Premier League. Pode chegar lá campeão da Premier League ou com a frustração de ter perdido o campeonato inglês. Então tem muitas nuances aí. Do ponto de vista do campo e bola, coletivamente o Liverpool foi mais time ao longo da Champions e da temporada inteira. Só que simbolicamente o que fez o Real Madrid é para deixar qualquer cabelo em pé. Então, bota aí nos comentários quem é que você acha que é favorito e quanto vai ser o placar desta final, 28 de maio, em Paris. E aí você assiste na TNT ou na HBO Max, beleza? Nós estamos juntos e um abraço.